Olá, turma! Estamos aqui mais uma vez, praticamente encerrando essa matéria sobre radicais para falar de um importante tópico, a racionalização de denominadores. Muitas das vezes, os alunos acabam errando questões simples por não fazerem uma racionalização correta. Às vezes em questões do Enem, questões de vestibular, questões de algum tipo de concurso, caem questões envolvendo radicais e, por deixar de fazer a racionalização ou fazê-la de forma errada, erra-se uma questão, mesmo tendo conhecimento, sabendo resolver a questão por um pequeno detalhe, acaba levando ao erro. Então, o que é racionalização de denominadores? Racionalizar. Racionalizar denominadores é tornar denominadores irracionais em denominadores racionais. Lembrando, o que é um número racional? É um número escrito na forma A sobre B, com A e B números inteiros. Então, nós temos aqui alguns exemplos, coloquei 5 exemplos para nós desenvolvermos, onde o denominador é um número irracional, é uma raiz. Então, racionalizar um denominador é tornar esta fração em um denominador racional. Eu não posso ter um radical no denominador de uma raiz. Então, nunca deixamos em uma resposta final uma fração cujo denominador é um número irracional. Sempre terá que ser um número racional, um número de preferência, um número inteiro. Uma fração cujo denominador seja um número inteiro. Então, como procedermos para fazer racionalizações de denominadores? Nós vamos usar aí muito a multiplicação de radicais e também a simplificação. 1 sobre raiz de 2. O que seria 1 sobre raiz de 2? 1 sobre raiz de 2 é 1 dividido pela raiz de 2. É lógico que eu não tenho como fazer uma divisão utilizando o radical. Eu poderia ter um resultado aproximado disso. E no passado, quando não existiam calculadoras, esse tipo de conta era complexo. Uma que a raiz de 2 é um número decimal infinito não periódico. Nós já estudamos sobre isso. Raiz de 2 com aproximação de 4 casas decimais seria 1 dividido por 1,4142. Uma conta complicada de ser feita. Estou dividindo 1 por esse número decimal. Isso daria um certo trabalho. Então, o que ocorreu? Criou-se uma forma prática de tornarmos esse tipo de cálculo mais simples. A forma encontrada foi a racionalização de denominadores. O que fazer para racionalizar? Eu, utilizando a ideia de frações equivalentes, nós conseguimos eliminar essa raiz do denominador. Para isso, vamos pegar 1 sobre raiz de 2 e vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, para tornar uma fração equivalente. E que número este? Eu vou multiplicar pela própria raiz de 2. Vou multiplicar numerador e denominador pela raiz de 2. Mas por que a raiz de 2? Porque quando eu multiplico raiz de 2 por raiz de 2, eu vou ter raiz de 2 elevado ao quadrado, que vou cair dentro da primeira propriedade dos radicais. Eu terei 1 vezes raiz de 2 é 1 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Simplificando expoente 2 com índice 2, eu passo a ter raiz de 2 dividido por 2. Ou seja, não tenho mais a presença do radical no denominador. É uma operação mais simples de ser feita. Se eu for dividir raiz de 2 dividido por 2, quem é raiz de 2? 1,4142 dividido por 2. Essa conta é uma conta mais simples de ser feita.
Eu posso fazer aqui, ó, 1 dividido por 2 dá 0. 1,4 dividido por 2, 7, 7 vezes 2, 14, para 14, nada. 1 por 2, 0. Abaixo 4. 14 por 2, 7. Para 14 sobra 0. Abaixo 2. 2 por 2, 1. 0,70, 71. Até na hora de dividirmos raiz de 2 por 2, é mais simples de ser feito. Aqui eu teria que igualar a quantidade de algarismos decimais. 1, 2, 3, 4. Dividido por 1,4142. Isso dividido por isso dá 0. Acrescento um 0 aqui e vou fazer a conta de dividir. É mais trabalhosa, a conta mais difícil de ser feita. Então, a racionalização, ela simplifica o nosso olhar, até de uma maneira que é aproximada. Raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 dividido por 2, 0,7. Se eu pensar aqui 1 dividido por 1,4, fica uma coisa meio solta na nossa mente. Não conseguimos visualizar o que é realmente. Então, a racionalização de denominadores, ela facilita a interpretação do número. Então, dando continuidade aqui ao nosso segundo exemplo, eu tenho ali 2 sobre raiz de 3. O que fazer para racionalizar? 2 sobre raiz de 3, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de 3. O que eu passo a ter? Eu passo a ter 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado. A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. E o numerador, 2 raiz de 3. Resultado final, 2 vezes raiz de 3 dividido por 3. Racionalizamos o denominador. Racionalizar um denominador é tornar o denominador em um número racional. Terceiro exemplo, raiz de 2 sobre raiz de 3. O nosso problema é o denominador. Então eu vou pegar essa fração raiz de 2 sobre raiz de 3 e vou encontrar uma fração equivalente a ela. Para isso, multiplico tanto o numerador quanto o denominador pelo valor que se encontra no denominador. Raiz de 3 e raiz de 3. O que eu passo a ter? Eu vou passar a ter raiz de 2 vezes 3 e aqui raiz de 3 ao quadrado. 2 vezes 3, raiz de 6. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Portanto, raiz de 2 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 6 dividido por 3. Então, 2 vezes 3, 6. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Expoente igual ao índice. Esses 3 exemplos aqui, nós calculamos valores com raízes quadradas. Se nós tivéssemos aqui uma raiz que não fosse raiz quadrada, como é o exemplo 4, vai ter uma pequena alteração, mas o procedimento, a ideia é a mesma. Eu vou pegar 3 sobre raiz cúbica de 5 e vou ter que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo radical. Eu vou multiplicar por um radical de forma que encontremos uma raiz onde o expoente e índice sejam iguais. Para isso, eu vou multiplicar, então, por raiz cúbica. Como aqui eu tenho 5 elevado a 1, eu preciso multiplicar aqui por 5 elevado a 2. Por que 2? Porque o que falta a 1 para chegar a 3. 3 menos 1, 2. Quando eu fizer o produto de 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2,
nós vamos ter o quê? Raiz cúbica, 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2 vai dar 5 elevado a 3. A gente soma os expoentes. O importante é arrumar uma forma de que o expoente do radicando fique igual ao índice do radical. Então, eu vou multiplicar pela mesma raiz que se encontra aqui embaixo, no denominador, de forma que a soma dos expoentes seja igual ao índice. Então, a parte de cima eu tenho um produto. Eu apenas indico esse produto. 3 que multiplica raiz cúbica de 5 ao quadrado. Resolvendo esse denominador, expoente igual ao índice, o resultado é 5. E no numerador, 3 raiz cúbica, 5 ao quadrado, como o expoente 2 é menor que 3, não dá para simplificar. 5 ao quadrado, 25. Resultado final, 3 raiz cúbica de 25. 3 raiz cúbica de 25 dividido por 5. Então, racionalizamos esta fração, cujo denominador era irracional. Tornamos numa fração com denominador racional. Quarto exemplo, 5 sobre 2 raiz quadrada de 7. Eu vou alterar aqui, em vez de raiz quadrada, eu vou colocar aqui raiz quinta, para ter mais um exemplo com o índice do radical diferente. Então, o que fazermos? Eu vou repetir 5 sobre 2 raiz quinta de 7. Irei multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quinta e aqui raiz quinta. 5 raiz quinta de 7. O expoente do 7 é 1. 5 menos 1, 4. Então, eu multiplicarei por 7 elevado a 4. 4 mais 1 vai dar 5. O importante é chegarmos ao mesmo valor do índice. Então, aqui em cima também 7 elevado a 4. Resolvendo a multiplicação, 5 vezes raiz quinta de 7 elevado a quarta sobre... Aí esse 2 lá de fora, sem nenhum problema, ele permanece. 2 vezes raiz quinta, 7 elevado a 1 vezes 7 elevado a 4, vai dar 7 elevado a 5. Simplificando aqui o radical, eu tenho 2 vezes expoente igual ao índice, raiz quinta de 7 a quinta é 7. E a parte ali de cima eu tenho 5 multiplicado por raiz quinta de 7 elevado a quarta. 2 vezes 7, 14. E lá em cima nós temos 5 raiz quinta de 7 elevado a quarta. 7 vezes 7, 49. 7 vezes... Quanto que é 7 elevado a quarta? É 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Então, aqui dá 49. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 49. 9 vezes 9, 81, vão 8. 4 vezes 9, 36, com 8, 44. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. 1, 4 com 6, 10, vai 1. 5 com 9, 14, vai 1. 1 com 1, 2. Então, 5 vezes raiz quinta de 2.401. Posso deixar na forma de potência? Poderia, não tem problema nenhum. Então, resolvido aqui, mais uma racionalização de denominadores. O importante é que não apareça radical no denominador, apareçam números inteiros.
E chegando aqui a um quinto e último exemplo, um exemplo um pouquinho mais complicado, onde aparece uma soma de radicais não semelhantes no denominador. Aqui nós vamos ter que relembrar dos produtos notáveis, estudados lá no oitavo ano. Então aqui eu tenho um produto, uma soma de raízes. Como que eu faço para desaparecer com esses radicais? Eu vou repetir aqui 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. E o que eu faço? Vou ter que utilizar aqui os produtos notáveis. Multiplicar tanto numerador quanto denominador por um mesmo número. Mas qual número? Vamos lembrar aqui do produto da soma pela diferença de duas raízes. Soma pela diferença de dois termos. Quando eu tenho A mais B multiplicado por A menos B, eu encontro como resultado A ao quadrado menos B ao quadrado. Produto notável. Quando eu elevo um número ao quadrado, no caso das raízes quadradas, elas desaparecerão. Então eu vou multiplicar aqui raiz de 5 mais raiz de 3, multiplicado por raiz de 5, menos raiz de 3. Raiz de 5 menos raiz de 3. O que vamos obter? Com o denominador, eu vou ter produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Será o quadrado da primeira raiz menos o quadrado da segunda raiz. Posso colocar esse quadrado do lado de fora ou do lado de dentro do radical. Vou trocar aqui de pilô. Pilô azul é melhor. Eu vou ter aqui como denominador a raiz de 5 ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado. E no numerador eu tenho 2 que multiplica essa subtração algébrica. Raiz de 5 menos raiz de 3. Aqui embaixo, expoente igual ao índice. Então eu tenho 5 menos 3. E ali em cima eu posso aplicar uma propriedade distributiva. 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3. 5 menos 3 é 2. Porém, se eu não tivesse aplicado a distributiva, seria melhor. Poderia simplificar o 2 com o 2. Então, deixa eu apagar aqui e retornar. Nem sempre é interessante resolver as multiplicações antes, deixar para o final. Eu tenho 2 vezes raiz de 5 menos raiz de 3. Então, eu passei a ter 2 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 3. Posso simplificar o 2 pelo 2. O que ocorreu? Resultado final, raiz de 5 menos raiz de 3. O denominador deixou até de existir. Então, temos como resultado final raiz de 5 menos raiz de 3. Então, sempre que aparecer uma soma ou subtração envolvendo radicais no denominador, eu utilizo o produto notável, produto da soma, pela diferença. Basta multiplicar pelo mesmo binômio, porém com sinal diferente. Se é positivo, multiplico pelo negativo. Se for negativo, pelo positivo. Aplico o produto notável e simplifico a fração, caso isso seja possível. Então, esta foi a nossa aula sobre racionalização de denominadores. É uma matéria importante, é um tópico importante que é sempre utilizado na matemática para os anos seguintes, para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro. Então, reveja essa aula, analise passo por passo, volte o vídeo se for necessário e façam atividades envolvendo esta matéria. Até a nossa próxima aula, um grande abraço.